Boa tarde. Eu acho que já vou começar, que já é 2h03, né, para a gente respeitar aí quem está no horário. Então, queria agradecer a presença de todos vocês. Hoje a gente fez um convite mais amplo aí para os nossos profissionais de saúde. Hoje se trata de uma audiência pública, da qual a gente precisa apresentar ao Legislativo o nosso relatório quadrimestral de gestão, no caso, o terceiro relatório quadrimestral de gestão do ano de 2025. Então, tudo que vocês vão ver aqui são dados que vocês ajudaram a produzir no ano de 2025. Tá? Pode passar, Ed. Pode passar. Então, essa prestação de contas, ela é regida, né, pela Lei Complementar 141, de 2012, na qual fala que, né, anualmente a gente tem que apresentar 3 relatórios quadrimestral de gestão e, final do ano, relatório anual de gestão. No caso, para o Legislativo, é o primeiro, segundo e terceiro relatório quadrimestral. A gente também não, é uma obrigação também apresentar ao Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde ele tem a função de analisar a prestação de contas e aprovar ou não. Né? Aqui, para o Legislativo, é só mais em forma de apresentação. Então, aqui a gente... o relatório ele é bem detalhado, assim, não vou entrar em todos os detalhes, né, mas aqui a gente apresenta a nossa população, né, 19.554, a gente tem um município com pouca população, porém uma extensão territorial bem grande, né, de 595 quilômetros quadrados, isso é um desafio até para a gente, em função de território, né, a gente sabe que tem muitos bairros localizados mais afastados, e aí a gente não consegue ter unidade de saúde em todos os bairros, né, então é um desafio nosso esse. A gente tem uma população a gente tem 36,83 habitantes por quilômetros quadrados, nós temos 31 estabelecimentos de saúde cadastrados no CNES, né, e atualmente 143 servidores de saúde. Então, já foi aprovado pelo Conselho. Nós temos também a Programação Anual de Saúde de 2025, que também já foi aprovado. E a Programação Anual de Saúde de 2026, a gente provavelmente vai apresentar aí na próxima reunião do Conselho também. Pode passar. Então, aqui a parte mais chatinha, mas também importante, que é a parte orçamentária, né? Então, isso aqui são os recursos que a gente recebe. Da onde vêm esses recursos? A transferência de governo federal, aqui, como é o terceiro quadrimestre, ele consta de setembro a dezembro, mas tem o total do ano, então vou sempre falar o total do ano. Então, por exemplo, o governo federal, no ano de 2025, transferiu para o município de Garuva 7.022.862. O governo estadual fez uma transferência no ano passado no valor de 837.743. E aqui, sendo o governo ou o Estado, isso aqui é recurso capital, né, que é para investimento para compra de equipamento, veículo, estruturação de unidade, né, construção. Foi repassado ano passado 3.783.612. Número bem expressivo. Uma dos repasses que fez com que esse valor fosse alto foi o recurso vindo do governo federal, do novo PAC, no valor de 2.700.000 para a construção da UBS Poste 3, que está sendo construída ali próximo à UPA e vai ficar pronto, se Deus quiser, ano que vem, né? 2027. Então, o total de receitas que a gente recebeu no ano de 2025 foram 12.022.647, vindos de fora. Para complementar o nosso orçamento, né, tem o recurso próprio. Então, o município colocou em cima 32.755.396. Aqui foram as emendas parlamentares, também é sempre importante vocês saberem quem são, né, os parlamentares que contribuem aí para o município. Né? Ano passado foi um ano de bastante emenda parlamentar. Esse ano também, eu acredito que a gente vai ser contemplado com bastante emenda. Da parte federal, a gente teve 100.000 de bancada, né, que veio para custeio. O que é custeio? Custeio é a gente pagar os insumos de papelaria, material médico hospitalar, né, tudo que a gente precisa, as contratualizações, né, com laboratório, tudo isso é custeio.
A federal veio 200 mil, também da bancada de Santa Catarina para custeio. Em dezembro, entrou mais 400 mil de custeio de Comissão Saúde e Comissão Assuntos Sociais. Estadual, a gente recebeu em setembro e outra em dezembro, totalizando 350 mil do Fernando Krelin para equipamento imobiliário. Estadual, ainda no mês de setembro, mais 150 mil do Maurício Peicher, que foi a compra daquele veículo Spin, né, que vocês devem ter visto nas redes sociais, a gente já está com ele rodando. E mais, em dezembro, também, 120 mil do Maurício Peicher, também para custeio. E dá um ESC, que tem mais uma ali embaixo. Não, volta lá. Tem mais uma que ficou aqui. Ah, não dá para ver, né? Está aqui, ó. Sérgio Mota, de custeio, 150 mil também. Entrou bem final de ano. Algumas dessas emendas que entraram bem final do ano, elas acabaram não entrando no nosso orçamento de 2025. Estão entrando agora como superávit para 2026. Vai passar aqui no Legislativo para aprovação dos vereadores. Ali, a apresentação de slides. Do lado direito, lado direito. Aí, isso. Pode passar. Isso aqui, então, é onde o que a gente paga com o que a gente recebe, né? Então, pessoal em encargos é a nossa folha de pagamento. Então, para vocês terem uma ideia, em média, por mês, a gente gasta quase 1.800.000 de folha de pagamento de todos os nossos servidores. Então, o total do ano foram gastos com folha de pagamento 20.410.575. Transferência com sócio público, que é o CIS Nordeste, que é onde a gente encaminha as nossas consultas, exames, né? Ano passado foi um repasse aí de 1.286.983. Lembrando que a gente fez um aporte de 250 mil de uma emenda parlamentar para ampliar a oferta de consultas e exames. E aqui a gente paga de diárias uma média de 16, 17 mil, né? Fechou no ano 176 mil de diária. Auxílio a estudantes, outros auxílios financeiros a estudantes, então, 8.763. Pode passar. Material de consumo, 1.485.000. Material de distribuição gratuita, aqui são os medicamentos. Então, a gente investe 1.184.000 em medicamentos. Serviços de terceiros profissionais, que todos os nossos contratos, com os laboratórios, Físio, Arbenc, todos os contratos que a gente tem com terceiros sai dessa rúbrica. Foram investidos 13.379.000. Auxílio alimentação, né, para os servidores, por ano a gente gasta 1.477.000. Investimento, ou seja, ano passado, de investimento, a gente fechou em 2.266.000, que é a compra de equipamento, a construção do OBS, né, o veículo comprado, isso tudo é investimento. E auxílio financeiro à pessoa física. Aqui entra a parte dos nossos profissionais mais médicos, né? A gente precisa de auxílio moradia, auxílio alimentação, está dentro do escopo ali da portaria, e a gente faz esse repasse. Deu 190 mil, deu um valor um pouco mais alto, mas porque início do ano aqui entrou a nossa gratificação. Lembra que ano passado, em janeiro, saiu nossa gratificação, em vez de ser em dezembro, saiu em janeiro. Aí deu um valor mais alto por causa disso. Mas gastamos, no ano passado, então, 41.957.000, pode passar. Então, quando a gente, lá em 2024, a gente programou o orçamento de 2025. Nós programamos que nós íamos gastar, dentro da saúde, 33.868.000. Lógico que a gente sempre já sabia que assim é insuficiente, né? Então, durante o ano, a gente aportou mais 14 milhões, ali de emenda parlamentar, de recurso próprio, né, que foram aportados, e a dotação atualizada, então, ficou em 47.527.000. Liquidamos, né, 41 milhões e sobrou um saldo de 3.175.000. O que acontece com esse saldo? A gente vai colocar no orçamento desse ano agora, em 2026. Por que sobra esse saldo? Por que não gastaram? Né? Porque, por exemplo, tem coisas aqui nesse saldo que são as emendas que vieram em dezembro, não consegui suplementar, recurso da construção da UBS, que eu não posso gastar, porque eu vou gastar ao longo desse ano, então fica sobrando, então por isso que a gente coloca esse ano. Pode passar. Então, a participação da receita própria, que foi aplicada na saúde, 28,60%. Isso é bom ou ruim? A legislação nos obriga a aplicar 15%. A gente está aplicando 28%, ou seja, a gente aplica o dobro.
quase o dobro, né? Isso já faz alguns anos que a gente vem aplicando quase o dobro da obrigatoriedade. Isso demonstra a nossa responsabilidade enquanto saúde, né? A preocupação com a saúde da população do município. Aqui, então, um pouquinho de números, né? Esse aqui a gente trata de auditoria, a gente implantou no passado o setor de auditoria, então a gente iniciou aos pouquinhos, iniciamos auditando os laboratórios, as clínicas de fisioterapia. Por que auditoria? Porque a gente precisa entender se está sendo faturado certo, se não teve erro, se não cobraram mais do que realmente, né, deveria. Se foi, por exemplo, a gente mandou uma guia com 8 exames e eles cobraram 10 exames. Então, aí a gente tem que fazer auditoria para saber se está tudo certinho. Então, ano passado, a gente teve 2 glosas, ou seja, a gente glosou 10.132 dos laboratórios e 3.995, ou seja, se nós não fizéssemos auditoria, a gente ia pagar esse recurso de forma indevida, né? Aqui o nosso Conselho Municipal de Saúde, né, tem pessoas aqui que participam, então a gente tem reunião todos os meses, e ali geram alguns documentos, enfim, então é o resumo do ano passado. Deixa eu passar. Aqui a parte de quantidade de funcionários, né? Então, a gente de estatutários no terceiro quadrimestre 103, contratados 7, emprego público, né, que agora não é mais, né? Vocês agora passam a ser estatutários, mas como foi esse ano, então ainda isso é do ano passado, ainda entra como emprego público. Estagiários 4, médicos do Mais Médicos 3, comissionados 12, terceirizados da Orbank 21, e os terceirizados da UES, lá da UPA, tem 55, totalizando 258 pessoas hoje em prol da saúde do município. Ouvidoria é um canal que a gente tem orientado, acho que vocês, todos vocês sabem, né, vocês são orientadas pelas chefias de vocês, da importância de quando alguém chega para fazer qualquer reclamação para vocês, que registrem na ouvidoria, porque a gente, de forma legal, a gente consegue averiguar cada situação. Todas as ouvidorias são respondidas, a gente tem um prazo de 30 dias para poder responder. E a gente percebeu um aumento das ouvidorias, né? A gente pode avaliar por 2 ângulos, ou positivo ou negativo, né? Positivo porque a gente sabe que é o caminho certo, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que vão nas redes sociais e ali é um local em que a gente não se manifesta, mas na ouvidoria a gente consegue dar o retorno para o usuário de forma muito mais, né, correta, tranquila. Então, tivemos, no total do ano, 648 ouvidorias. E o que foram essas ouvidorias? Pode passar. Conduta de funcionários, 103, médicos, 64, unidade de saúde no geral, 66, foco de dengue, 62, demora em marcar consulta e procedimento, 40, falta de medicação, 25, transporte para tratamento, 15, limpeza dos estabelecimentos, 1, estabelecimento sem alvará, não, aqui também em condição sanitária irregular, 32, aqui são as denúncias, né, que eles relatam também na ouvidoria das empresas, restaurantes, estabelecimentos, enfim. Abuso de poder, 1, limpeza de terreno baldio, 20, esgoto, 1, mercadorias vencidas, 5, vacinas, 7, e outros, 200. Agora, falar um pouquinho da nossa estrutura, de forma bem rápida, que mostra quantas unidades a gente tem, né? Temos 5 unidades básicas de saúde, 8 equipes, temos uma equipe multi-estratégica, uma equipe multi-complementar, né? Que a gente ainda está na construção disso aqui, no sentido de que essas equipes estejam dentro das UBSs. A gente tem lá o Centro Integrado de Saúde, temos o CAPS, né? Que foi a partir do final do ano passado, em dezembro. Pode passar. Nós temos as clínicas de fisioterapia contratualizadas, são 6. Clínicas de oftalmologia terceirizada, temos 1. Clínica de ultrassonografia, temos 1. Serviço de psiquiatria, 4. Laboratório de prótese dentária, 1. E laboratório de análises clínicas, 4 credenciados. Nós temos uma farmácia básica municipal, um setor de vigilância e saúde que atende à imunização sanitária, epidemiológica e dengue, e unidade de pronto atendimento, com 2 médicos 24 horas e um médico, terceiro médico, das 10 às 22. Aqui a questão de medicamentos, né, foram dispensados 108.677 itens de medicamento. Não é cada comprimido,
Por exemplo, um paciente chegou com uma receita que tem paracetamol, dipirona e enalapril. Então, são 3 itens, tá? Então, isso aí é 108.677 itens, só para vocês entenderem. Esse aqui é o nosso TFD, que é o tratamento fora do domicílio, são os transportes realizados pela secretaria, o micro, os carros pequenos. Fechou em 10.230 pessoas transportadas no ano passado, bastante gente, né? Metade da população. A produção, então, da atenção básica, né, que é das nossas unidades de saúde. Pode passar. Ano passado foram realizadas 30.491 consultas médicas só na unidade de saúde. A parte da enfermagem, que é a consulta do enfermeiro, mais o atendimento do técnico de enfermagem, fechou em 69.312. A odontologia realizou 28.068 atendimentos. A ginecologia, 1.370. O pediatra, 1.354. E os demais profissionais aqui, no caso, TO, psicologia, nutricionista, enfim, né, todos os outros demais, 11.709 atendimentos. Aqui a gente separou o número de atendimento pelas unidades, né? Então, lá, o Bararas. O Bararas, ano passado, aqui a consulta médica de enfermeiro fechou em 3.714 atendimentos. O Central 1, que a gente tem lá, Centro 1, né? Central 1 fechou em 22.076. A central aqui fechou em 23.544 aqui no centro, né? O CIS, 18.175. A farmácia central, né, onde distribui os medicamentos, 13.756. Urubuquara, 8.927. Jorge Paula, 26.749. Pode voltar. O total ali ficou em 116.947 atendimentos. É importante a gente separar por unidade para a gente ver qual é a população mais usuária, né? E aqui, no ano passado, demonstrou que a população do Jorge Paula é uma população que mais utiliza a unidade de saúde, ou seja, tem mais dependentes do SUS lá. Dos 100% da nossa população, 80% são dependentes do SUS, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente compara a Garuva com Pomerode. Pomerode, 30% dos habitantes usam o SUS. Então, é mais tranquilo de você conseguir fazer gestão disso, né? Aqui é um dado triste, né, que a gente precisa reverter, ter algumas ações bem específicas para o ano de 2026, que é as faltas nas consultas na atenção básica. 20% de falta. Se a gente volta lá, eu até anotei aqui que eu acho importante falar. Na atenção básica, se a gente não tivesse essas 20% de falta, a gente teria mais 5.000 atendimentos. É um número grande, né? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? A população precisa entender o que gera uma falta, né? Qual é a consequência dessa falta, né? São 5.000 pessoas atendidas a menos que a gente poderia estar ofertando aí. Pode passar. Aqui alguns programas, né, ofertas de serviço. O programa de combate ao tabagismo é um desafio. Esse ano a gente vai ter que tentar melhorar. Tanto que no terceiro quadrimestre a gente não conseguiu fechar grupo. A gente tem oferta nas unidades, mas a população não tem muito interesse ou a gente precisa melhorar a abordagem, né? Programas de tratamento de ferida, que as feridas, os curativos especiais lá no CIS, foram 342 no ano. E as próteses dentárias, a gente ficou com dificuldade de questão de contrato com o prestador de serviço, mas no final do ano a gente conseguiu regularizar, foram ofertadas 180 próteses. E o bacana é que são próteses feitas de forma digital, né? Então, é mais precisão aí para um acerto melhor de uma prótese. Aqui só alguns trabalhos, ações desenvolvidas, a gente botou só algumas fotos. Palestra para servidores na prefeitura, capacitação de saúde bucal, psicoeducação para os ACS, capacitação sobre deficiência para todas as equipes de saúde, encontro para os idosos. Deixa eu passar. Aqui a gente também tem um protocolo para fornecimento de óculos, né? Então foram ofertados 89 óculos. Todas as pessoas têm direito ao óculos, a gente teve que criar um protocolo, então quem está no CAD único, cadastro único, tem direito. Então, foram ofertados 89. Distribuição de fraldas também existe um protocolo, né? Então, foram distribuídas 116.175 fraldas. E as fórmulas especiais, também temos um protocolo, foram distribuídas 4.979 fórmulas.
No ano de... Esse ano, foi esse ano, né? Nós criamos o NEPS. Foi ano passado, né? Está aqui, a gente criou um núcleo de educação permanente e saúde, chama NEPS, né? Pode passar. Então, foi criado através de uma portaria, em agosto de 2025. Então, qual é o objetivo do NEPS? Né? Promover a formação e desenvolvimento dos nossos trabalhadores de saúde, identificar qual é a necessidade de formação. Acho que ano passado vocês lembram que responderam um diagnóstico, um questionário para a gente entender o que vocês querem, né? O que vocês têm mais necessidade? É vacina, é hipertensão, é diabetes, é liderança, enfim. E aí a gente articula ações com instituições, Conselho de Saúde, com a região toda, que é o CIES, né? E aí a gente organiza isso. Ontem, inclusive, a gente teve uma reunião. A gente está disponibilizando para o ano 2026 R$50 mil para essas capacitações. Então, a gente vai começar a trabalhar de forma diferente também. A qualificação dos nossos profissionais é de fundamental importância, né? Então, a gente vai investir esse ano nisso também. Pode passar. Aí, ano passado, no último, quando a gente criou o NEPS, a gente começou a tentar fazer um levantamento, um controle, porque a gente sabe que todo mês tem muitos profissionais saindo para capacitação, ou fazem capacitação à distância, enfim, vários formatos que hoje a gente tem aí no mercado. E a gente começou a fazer, claro que a gente sabe que ainda não é um número real, né, mas 14 capacitações, foram 20 funcionários capacitados, na saúde da mulher foram 3, na atenção especializada 4, na saúde da criança 1. Pode passar. Na vigilância em saúde 9, gestão e organização da atenção à saúde 2, saúde digital e redes 2, saúde social e políticas públicas 1. Então, a gente tem uma comissão, né, para que organize, e tem representantes de todos os setores, né, atenção básica, especializada, recursos humanos, representantes de todos os setores, para a gente pensar em todos os setores, qualificar todos os setores, né? Pode passar. Os agentes comunitários de saúde, ano passado também a gente, depois de muito tempo, conseguimos colocar uma coordenação, né, para ter um olhar para os nossos agentes comunitários de saúde, que a gente sabe que as demandas deles são grandes. E a nossa coordenadora Ashley está aqui, ela começou a fazer um trabalho bem bacana. Ela faz uma avaliação mensal, senta com cada um, vê as dificuldades, pontua as qualidades, vê as necessidades, enfim. E aí a gente começou a entender onde é que estão os desafios, onde precisa melhorar, né? O resultado aqui, 5 seria o excelente, né? Não, desculpa. Aqui são os meses, né? Conforme foi, tem unidade que foi melhorando, tem unidade que piorou, enfim. Pode passar. Aqui foi a nota, né, o quantitativo de produção. Então, o central ficou com 3,02, o centro 1 com 4,02. Isso aqui seria de 0 a 5, né? Então, o Bararas ficou com 4,65, o Urubuquara com 4,2. Importante, assim, se tem um agente comunitário afastado por doença ou qualquer outra questão, a produção da equipe toda baixa, né? Então, não significa que todos os agentes comunitários daquela área não estejam produzindo. Às vezes, um não produz, cai a produção de todos, né? Então, por isso é importante que todos andem com a mesma vontade de trabalho, né? E, enfim, que a gente mantenha as equipes completas sempre, né? Aqui é um trabalho que elas desenvolvem, né? Elas sempre estão muito juntas nas unidades, fazem essa produção toda aí de decoração, né? Muito caprichosas. Aqui, então, falar um pouquinho da produção da atenção especializada, né? Que são as consultas, exames de média complexidade. Então, aqui é na UPA, né? Então, ano passado foi ofertado na UPA, passaram pela UPA 107.856 atendimentos realizados na UPA, né? Pelo enfermeiro 49 mil, pelo farmacêutico 3.475, de consulta médica na UPA foram 49.965, técnico de enfermagem 4.908. Eu fiz uma comparação aí com a média nacional. Tem uma portaria do Ministério que preconiza um parâmetro, né? Tudo a gente trabalha em cima de parâmetro. O Ministério da Saúde preconiza que o ideal é que o município oferte de 2 a 3 consultas por habitante ano, né? Então, se a gente somar o que a gente fez de consulta na atenção primária, mais o que a gente fez na UPA, a gente está ofertando aí 4,11 consultas por habitante ano, ou seja, bem acima da média do
do Ministério da Saúde. Isso porque é importante a gente comparar com o parâmetro, que é o ideal, para a gente entender se a gente está no caminho certo ou não. Então, assim, a gente tem oferta em cima de uma população, a gente tem 100% de equipe, né? A gente tem, apesar de a gente ter esse número de 4,11 consultas por habitante ano, acima do que preconiza o Ministério da Saúde, a gente tem os desafios. Vocês veem como a gente é criticado, que as pessoas falam que não conseguem acesso, né? É um desafio a gente fazer a gestão do acesso da população ali às consultas. Mas a gente tem a quantidade de equipe suficiente, né? Isso tudo está dentro do que preconiza. A gente não tem nada abaixo do que o Ministério da Saúde preconiza, a gente está, inclusive, acima. Mas a gente precisa ainda, é um desafio, né? Tentar melhorar essa entrada do usuário no sistema, na atenção básica. Aqui são as consultas, né, exames. Então, ano passado foram realizadas 12.273, tomografia, endoscopia, ressonância, enfim, tudo que entra ali na média complexidade. Tá? Ano passado, a gente fez ali, final do ano, um convênio, passou aqui pelo Legislativo, né, só em dezembro o BTS atendeu aí 650 pessoas. Foi um investimento bem bacana. E o CIS Nordeste, a gente também fez se vocês verem aqui a evolução, a gente passava de 1.700, 1.800, segundo quadrimestre já ampliamos, e o terceiro quadrimestre a gente praticamente dobrou a oferta lá de consultas e exames especializados. Então, isso foi investimento do município, né? O município viu que a gente estava com uma fila grande de tomografia, de endoscopia, né? E são exames importantes para diagnóstico, né? E aí a gente fez um investimento, e hoje, assim, a gente não tem fila, gente, de tomografia, de ressonância, de endoscopia, de oftalmo, a gente não tem. A gente tem, aonde a gente tem fila é onde não existe prestador. Não existe prestador de reumatologia no SUS, não que não exista. São pouquíssimos profissionais reumatos que atendem o SUS. Esse é um desafio, que não é porque a gente não tem recurso, não é porque a gente não busca o profissional, é porque não tem no mercado. Né? Então, é um outro caminho. Qual é o outro caminho? As residências precisam ampliar a oferta de reumatologia. Depois que o médico forma, tem que ter mais vaga de reumato para o profissional poder entrar, se formar e aí trabalhar no SUS. Né? Então, são outros caminhos que a gente precisa buscar. Mas a gente, hoje, assim, eu fico muito orgulhosa desse resultado aqui. Né? Então, assim, às vezes a gente vê muita crítica nas redes sociais, mas essa parte aqui de consultas, de exames, a gente evoluiu muito. Deixa eu passar. E aqui, absenteísmo de novo, 18,73%. Né? E aí também eu fiz o cálculo. Né? Vamos ver. Tem que botar óculos, gente. 2.500 pessoas a mais poderíamos ter atendido. Então, já falei, né? A gente precisa trabalhar isso. Exames laboratoriais. Ano passado foram realizados 158.657 exames. Vou comparar de novo com o parâmetro do Ministério. O Ministério da Saúde diz que o ideal, a média é 2 exames por habitante ano. Nós fizemos 8,11 exames por habitante ano. Então, também muito acima da média do Ministério. Fisioterapia, foram realizadas 21.332 sessões. Aqui, sim, a gente tem um desafio, né, de ampliar um pouquinho a oferta. A gente tem, acho que são 5 ou 6 clínicas credenciadas. 6? 6, né, meninas? A gente tem 6 clínicas credenciadas. A gente precisa investir um pouquinho ali para tentar ampliar a oferta. Né? Deixa eu passar. Aqui a parte da odontologia, né, que eu vejo que a gente é um município bem organizado na parte da odontologia. Em que sentido? A gente tem lá a odontologia na atenção primária e a gente tem a odontologia ali nas especialidades. A gente consegue, né? Tem um pouquinho de desafio da endo, mas agora a gente também está fazendo endo aqui no município, que é o tratamento de canal, né? Mas, assim, olha a quantidade de faltas. Olha aqui. Quase 50% de falta. É triste. Mas, enfim, vamos lá. Consultas em oftalmos foram realizadas 1.168. Tem uma novidade a partir de... Acredito que mês que vem, no máximo abril, maio, a gente vai estar com o serviço de oftalmologia implantado aqui no município. Então, vai ter o equipamento aqui. Então, a gente transporta quanto hoje? A gente transporta, em média, 150 pessoas, talvez um pouco mais, por mês, só para a questão oftalmológica. Então, a gente vai tirar essa demanda
do TFD, né, de transporte diário, e vai ter atendimento ali no CIS daí, né? Então, o paciente não precisa mais acordar às 5, ou sair às 1h da tarde, voltar às 6 da tarde. Então, é bem bacana, assim, vai ser bem bom. Aí, as ultrassons 4.905, raio-x 10.486, que é lá na UPA, né? E as mamografias 632. Mamografia. A gente precisa que as nossas mulheres venham fazer as mamografias. Nossa cobertura é muito baixa. Não é por falta de oferta. A gente tem um aparelho no município, a mulher não precisa se deslocar, a gente baixou a faixa etária do protocolo, que o Ministério preconizava 50, a gente, lá na época, a gente já abriu com 40, a partir de 40 anos, porque a gente sabe que tem muitas mulheres com 30, até com 20, com câncer de mama, muito cedo, então é uma mamografia de rastreamento, que é o que a gente faz aqui. Então, a gente precisa de um trabalho junto com toda a nossa equipe para tentar buscar essas mulheres. Elas estão fazendo fora, não estão fazendo, né? O que está acontecendo? Tá? As cirurgias, né? Então, as cirurgias eletivas não é uma responsabilidade do município, né? Não somos nós que contratualizamos o hospital, isso é uma responsabilidade do Estado. Mas é importante a gente trazer, porque demonstra assim, a evolução das cirurgias eletivas, isso foi muito falado pelo governo estadual, né? Eles fizeram um investimento muito grande e realmente a gente sentiu o reflexo aqui no município, né? Estou vendo, ano passado foram realizadas 358 cirurgias. Se a gente for comparar com o ano anterior, eu não trouxe aqui, mas menos da metade conseguimos operar. Tá? E pendentes, a gente de 155 passou para 76. Né? Isso é uma coisa muito variável, né? Então, no dia que eu fechei o relatório era 76, pode ser que seja um pouco menos ou um pouco mais, né? Aqui, então, nossa vigilância em saúde, né? Aqui as nossas coberturas vacinais. Então, a gente está com 96, 95, né? A hepatite B é um pouquinho mais baixa e a rotavírus também. Pode passar. Aqui a gente tem um desafio com a influenza, né? A vacina da gripe. A gente tinha uma cobertura boa, cada ano que passa foi diminuindo, né? Pode passar. A Covid, né, gente, importante falar, a gente teve um aumento bem importante agora, início do ano. Tivemos algumas ações aí, mas também baixíssima cobertura. A vacina da dengue, né, uma vacina aí super disputada inicialmente e que depois que chegou aí para o SUS, baixa cobertura. Agora chegou para os profissionais de saúde, aí todo mundo quer e aí vem pouca quantidade, né, vieram 50 doses, eu acho, mas logo deve chegar mais. O que vai chegar também, que é importante colocar aqui, é o Implanon, aquele método contraceptivo, né? Um chipzinho que você implanta, é bem bacana. Logo a gente vai estar também fazendo a capacitação do médico e da enfermeira, que vão para lá para depois capacitar os nossos profissionais aqui. Então, a gente também vai criar um protocolo, né? Para priorizar quem vai primeiro, né? Porque a gente tem que pensar em quem tem muito filho, enfim. A gente vai criar um protocolo bem bacana também. Aqui, então, algumas ações desenvolvidas na imunização, né? A ação do Rotary, que foi muito legal, vocês lembram, né? Os agentes comunitários participaram também. Combate à poliomielite. Pode passar. A imunização, né? Aqui as fotos ainda, lá da polio. Aqui as notificações, né? As doenças de notificação compulsória. Então, aqui, o que a gente mais notificou no município? Acidente de trabalho. Então, a gente precisa melhorar a segurança das nossas empresas. Né? Foram 275 notificações, seguida de violência, 151 notificações por violência, e eu tenho certeza que está subnotificado, com certeza é mais. E atendimento antirrábico, né? Então, aí, mordida de cachorro, enfim, 111. Pode passar. Aqui a gente tem acidente por animais peçonhentos, 28 também, um pouquinho mais alto, pode passar. E aí, de notificação é aquilo ali. É importante a gente acompanhar as notificações, monitorar, porque daí a gente vê onde a gente foca as nossas ações, né? Então, a gente precisa focar na violência, precisa ver essa questão desse trabalho, né? Aqui, então, é só para vocês entenderem quantas pessoas nasceram. Ano passado, nasceram 262 crianças, sendo 134 de parto vaginal e parto cesáreo 128. Isso aqui demonstra que a gente está tendo muito parto cesáreo, que não é bacana, né? O ideal seria que fosse 90% pelo menos de parto vaginal. E foram 141 meninos e 121 meninas. Ou seja, os homens predominaram ano passado.
Esse é um outro dado importante saber também, para a gente também focar nossas ações, né, do que as pessoas mais morrem em garuva, né? Então, aqui a gente observa que doenças do coração ainda é o número 1, assim, e não é só em garuva, em grande parte aí do Brasil é as doenças do coração. Um dado que chama atenção, a neoplasia está em segundo, né? Então, as pessoas estão morrendo de câncer. Então, foram 20 óbitos por câncer. Aqui, doenças hipertensivas, 7. Pode passar. Pneumonia, 7 também. Doenças do aparelho urinário, 5. E acidentes de trânsito também, bem, 7. Acidentes de trânsito. E foram 109 óbitos no ano de 2025. Tivemos 262 nascimentos. Então, ainda está nascendo bem mais. Aqui algumas ações da epidemiologia, né? Atividade educativa para profissionais do setor foram 11, para a população foram 5, com os ACS foram 6 atividades, e para os agentes de combate à endemia, 5. Aqui algumas fotos que foram realizadas, né? A aldeia indígena, foi feito um trabalho lá em setembro, doença mão-pé-boca. Na empresa Airless, a gente fez Outubro Rosa, saúde do homem, enfim, doenças transmissíveis, HIV, né? Aqui também a gente teve uma capacitação para as clínicas veterinárias privadas, por questão da esporotricose, que é essa doença aqui do gato, né, que transmite para o humano. Então, a gente vive uma pequena epidemia aí na região, tá? É uma doença difícil de tratar no animal, ela demora muito tempo para curar. Pode passar. Aqui a questão da dengue, né? Vistorias em larvitrampas foram 2.829. Vistorias em ovitrampas, 37. Então, a borrificação residual que eles fazem, né, foram 48. Investigação de denúncias foram 60. E o LIRA foi realizado no início do ano passado. Foram inspecionados 16.293 imóveis em relação à dengue. Foram coletadas 5.014 larvas. Dessas, 3.656 eram positivas e foi feito 3.081 bloqueio de transmissão. E foram vistoriados 626 pontos estratégicos. Isso aqui ainda é uma realidade, tá? Bem recente. Isso aqui é fotos do final do ano passado. Então, a gente ainda encontra essa situação, né? Apesar de todo o monitoramento que a gente realiza com a dengue, com os agentes de combate a endemias, com os agentes comunitários de saúde, parceria com a Vigilância Sanitária, com o Ministério Público, com a Secretaria do Meio Ambiente. Inclusive, sábado a gente vai ter, né, ação. Então, a gente desenvolve bastante ação, mas ainda a gente encontra essa situação. Ano passado, tivemos 19 casos confirmados, ou seja, bem pouco, né, graças a Deus. Pode passar. Aqui foram um seminário que eles participaram, né, o pessoal da dengue, né, lá em Floripa foi, né? E aqui é o trabalho que eles fazem ali da borrificação. E esse foi o mutirão do ano passado, e sábado agora, dia 21, a gente vai fazer novamente ali na praça. A Vigilância Sanitária, então, recebeu 45 denúncias, atenderam as 45, cadastraram 55 estabelecimentos de saúde, inspecionaram 135 estabelecimentos de saúde, deram licenciamento para 210 empresas, inspecionaram 22 serviços de alimentação. E aí, o último slide aqui foi o nosso investimento em saúde. Então, aqui a gente detalha tudo que a gente comprou, né, para prestar conta para o conselho. Tem uma lista enorme aqui para baixo, né? Enfim, depois eu posso disponibilizar para vocês se alguém tiver interesse. Mas aí é toda a parte de investimento. Acho que é isso, né? Então... E eu queria só finalizar dizendo que a gente foi eleito o primeiro lugar no Estado como índice de efetividade de gestão, né? Então, quem avalia esse índice de efetividade, se a nossa gestão é realmente efetiva, né?
Não, é o Tribunal de Contas, né, um órgão muito sério, e a gente ficou como primeiro no Estado. Então, isso demonstra da nossa seriedade, né, com a gestão pública do município. E lá, dentro desse resultado, tem por setor. Né, tem educação, tem saúde, tem saneamento, enfim, tem todos os setores, planejamento. E a gente, enquanto saúde, ficou bem pontuado também. Tá? Então, eu acredito que a gente está no caminho certo, tem os desafios, né? A gente tem um orçamento que é limite, né? Todos nós temos, todas as secretarias têm. Mas a gente tem uma equipe bem comprometida. A gente faz o máximo, né? Todo mundo dá o máximo de si diariamente aí para ofertar o melhor serviço para a população. E é isso. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Só falando mais uma novidade, a gente está com 2 contratos em andamento. Um é um contrato de uma empresa chatbot, ou seja, que eu acredito que vai nos ajudar ali com a questão do absenteísmo, porque hoje, como a gente faz? Hoje a gente agenda uma tomografia. Essa tomografia é protocolada lá na unidade. A unidade de saúde, algumas, a recepcionista liga para o usuário para ir lá retirar. Outras unidades, o agente comunitário de saúde entrega na casa. Cada unidade tem o seu método de fazer. E às vezes não encontra o usuário, às vezes, né, liga, o usuário não vai buscar, enfim. E agora a gente, com esse chatbot, no momento que sai o agendamento no sistema, automaticamente o usuário vai receber no WhatsApp a mensagem com a data, horário, e ele vai poder confirmar ou não se ele quer aquele exame ou aquela consulta. Né? Então, acho que isso já acontece na rede privada, quem atende aqui na rede privada está acostumado a receber, né? Então a gente acredita que a gente vai conseguir melhorar um pouquinho essa questão do absenteísmo, mas tem um outro lado, né? Que é o que a gente precisa dos cadastros, principalmente de telefone atualizado. E a gente sabe que a população troca muito de celular, né? Então a gente vai ter que fazer um trabalho aí junto com as redes sociais, com as mídias aí para orientar a população de cada vez que trocar o celular, precisa passar com a sua ACS para atualizar ou ir na unidade, enfim. Né? E uma outra novidade é a atualização com a TAPMED, estamos com um contrato desde dezembro. Acredito que março, abril, no máximo, a gente já vai estar disponibilizando serviço para a população, que são as teleconsultas. Né? Então, a gente vai ter um canal aí 24 horas aberto, o usuário pode ligar de casa, pode ir na unidade ser ajudado por lá, ele faz uma ligação 0800, ou ele manda mensagem pelo WhatsApp, depois entra numa chamada de vídeo e faz uma consulta ali com o médico. Né? Ou ele liga para uma orientação, ou ele liga para uma consulta com o enfermeiro, ou para informação, ou consulta. Né? Daí lá existe, e o bacana é que essa empresa ela está integrada com o nosso prontuário eletrônico. Então, o médico já vai entrar lá, já vai saber qual medicamento o paciente usa, se fez exame recente ou não, né? E aí vai poder registrar o atendimento também. Né? Eu acredito que vai nos ajudar muito na parte de renovação de receita. Né? Muitos casos, né, principalmente os casos agudos, né, uma dor de garganta, enfim, algumas situações podem ser resolvidas por teleconsulta. Né? É um desafio, é um serviço novo, a população também, né, vai ter que se adaptar. Mas a gente vai divulgar bem aí para todo mundo, fazer um trabalho com toda a equipe, nas redes sociais também. E é isso, então. Da oftalmologia eu já falei também, né, que logo a gente está com o serviço implantado. Tá bom?